Ele sabia, não é? Que se ele fosse contra a lei, não é, de Moisés, eles iriam acusá-lo. Então, inteligentemente e sabiamente, o Cristo ele se posicionou naquela situação. E uma outra, não é? Já tem dois entendimentos meus aqui a respeito, não é? Duas situações que me chamaram a atenção. A terceira delas é que como ele vê que as pessoas estão, não é? Querendo que ele resolva a situação, ele fica de pé, não é? Ele fica de pé, como ele diz aqui. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se, no versículo 7. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes, não é? Ele estava lá, sentado, não é? E ele continuou. Como ele viu que a multidão, que as pessoas que perseguiam a mulher para apedrejá-la, todas com a pedra na mão, não é? Aí ele se ergue e aí ele faz um questionamento, não é? Ele diz, olha, se entre vocês há algum que não tem pecado algum, lance a primeira pedra. E quando ele diz lance a primeira pedra, também uma das coisas que me chama a atenção nessa leitura e que é bastante interessante, ele diz assim, lança a primeira pedra. Ao dizer lançar a primeira pedra, ele também está deixando bem claro que ele não vai impedir que uma vez lançada, ele não vai impedir que aquela pedra atinja aquela mulher, porque ele diz assim, ele deixa bem claro, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então ali ele também está dizendo, olha, caso você atire, eu não vou impedir que ela atinja a mulher, não é? E ele fica tranquilo. Ele lança a pergunta, não é? Ele faz o questionamento, ele faz a observação e ele inclina-se novamente. Ele inclina-se e começa a escrever na terra, tranquilamente, não é? Já mostrando para as pessoas que caso eles começassem a apedrejar, ele não, mas ele deixou o questionamento. O que entra em ação e que chama a atenção também é que a consciência das pessoas que estão com a pedra na mão, não é? A consciência, e vejam bem, olha como essa passagem ela é linda e ela é intrigante, porque a consciência de cada um é confrontada com a cultura deles, com a história de vida, com o que eles aprenderam ao longo de décadas e de séculos, entendeu? Aquele questionamento confronta a história de toda uma vida, a cultura daquela sociedade. Era cultural e era normal que aquilo acontecesse, era uma lei. E a consciência, vejam bem, a consciência confronta toda uma estrutura com a base muito bem alicerçada. E a consciência confronta. E aquela consciência, uma vez que você permite que a tua consciência entre em ação, ela nos dá belas respostas. Porque o confronto ali da consciência com toda uma tradição, com toda uma cultura, vence toda essa tradição, vence toda essa cultura, vence toda essa ideia, de forma que todos eles soltam as pedras e um por um vão indo embora, saindo dali, de modo que no final só fica o próprio Cristo e a mulher adúltera, não é? No caso, a Maria Madalena, só ficam eles dois. E o que me chama também a atenção no final é que ele pergunta para ela, não é? Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. E ele diz: e nem eu, sendo
que todos nós sabemos que entre todos que ali estavam, ele era o único que poderia lançar a primeira pedra, porque ele não tinha pecado algum. Por que então o próprio Cristo, não é? Diante de uma situação, porque de fato era uma mulher adúltera, de fato ela tinha ido contra a lei e de fato o próprio Cristo tinha o direito de lançar a primeira pedra. Então por que que ele não lançou? Por que que ele não apedrejou a mulher? Meus amores, aí fica bem claro, sabe por quê? Deus não foi, Cristo não foi contra a lei. Ele não foi contra a lei de Moisés. É porque o próprio Cristo entendeu que o deslize de uma pessoa não pode ser um motivo para que ela perca a vida dela. Muito pelo contrário. O deslize pode ser um alerta para que ela volte para o caminho correto, para que ela volte a percorrer no caminho certo. Ele entendeu que tirar a vida dela não seria útil e não seria benéfico para ele aplicar uma lei, sendo que ele poderia dar a ela uma oportunidade. O deslize dela, segundo a lei, era para que ela perdesse a vida. Mas na lógica de Cristo, o deslize dela é que ela era para ela tornar a viver uma vida plena. Veja como há uma sabedoria que nós não conseguimos entender. Mas é sim, percebam, não é? O deslize dela era para ter tirado a vida dela de acordo com a lei. Mas no entendimento de Cristo, o deslize dela serviria para que ela voltasse a viver. Então é por isso que ele diz, nem eu não quero te condenar, eu quero te salvar. Por isso que ele diz, vai e não tornes a pecar. Vocês entenderam? Então, meus amados, esse é um convite que o Cristo também nos faz. Ele também nos faz esse convite. Condenar por quê? Apontar o dedo por quê? Julgar para quê? Esse é o convite que ele nos faz. Pronto, meus amados, feito isso, espero em Deus que vocês se interessem ainda mais por essa leitura e continuem a fazer a leitura, que o livro de João é belíssimo. E convido vocês a aprofundar nessa leitura, ela é magnífica. Então, meus amados, eu trouxe para a nossa revisão, eu trouxe uma reportagem. E nessa reportagem ela aconteceu na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente em uma vila chamada Vila da Penha, na zona norte do Rio. E ela foi uma reportagem que ela foi, não é, mostrada no Bom Dia Rio, no dia 16 de junho, olha só, não é? Estamos no mês de junho. No dia 16 de junho de 2015, uma criança, uma menina de 12 anos, ela saía, não é? Ela tinha ido para um culto de candomblé. E ao retornar, não é? Terminou lá o culto, as pessoas saíram, não é? Creio eu que ela estava com os familiares dela. Então eles estavam retornando para casa. E ao retornarem para casa, eles passaram por um ponto de ônibus onde haviam 2 homens. Nesse ponto de ônibus haviam 2 homens. E eles começaram a lançar pedras neles. Lançaram pedras, jogaram pedras e insultaram eles com palavras, não é? E depois, feito isso, como uma das pedras pegou na pequena, né, na menina, na criancinha de 12 anos, eles pegaram o ônibus e foram embora. O ônibus passou, eles entraram no ônibus rapidamente e foram embora. E ela ficou ali machucada, não é? Tem até umas fotografias. Depois, se vocês quiserem fazer uma pesquisa, não é?
Tá lá no G1. O nome da reportagem é Criança é vítima de intolerância religiosa. Mas aí eu trouxe, porque vocês lembram da leitura que eu acabei de fazer? A mulher adúltera ia ser apedrejada. E eu fiz questão de trazer uma criança do sexo feminino que foi apedrejada. A Madalena, Maria Madalena, ela não foi apedrejada no momento da história, no período da história, em uma sociedade em que era permitido o apedrejamento desde que a lei fosse, não é, infligida. E aqui a criança foi apedrejada, sendo que aqui a lei não permite que uma pessoa, não é, seja apedrejada, ferida por sua opção religiosa, por sua escolha religiosa. Então, meus amados, por isso que eu fiz questão de provocar vocês e por isso que eu trouxe a leitura da Bíblia. Olha só, Maria Madalena não foi apedrejada, sendo que no momento da história em que ela viveu, era permitido o apedrejamento, que de fato ela estava mesmo cometendo adultério, e uma criança inocente que tem uma opção religiosa foi apedrejada. E agora eu lanço o questionamento para vocês. Ela foi apedrejada pela opção da religião dela, por fazer parte, não é por ser adepta da religião do candomblé. E com base nas leituras e no estudo que nós fizemos, não é? Eu lanço a pergunta para vocês. As pessoas que a apedrejaram tinham o direito de fazê-lo? Elas tinham esse direito? Óbvio que não, né, meus amores? Do ponto de vista legal, segundo a lei nos dá esse direito de manifestarmos, não é? De professarmos a nossa fé, seja ela qual for. Nós temos o direito de manifestá-la. Temos o direito de viver esta fé livremente. Então vamos compreender por que os homens, não é? Lançaram essas pedras. Bem, eu acredito que vocês estão vendo aqui, não é? É um matinho que eu tirei ali na... Veja que tá com a raiz, olha só. Eu deixei a raiz. Aqui está a raiz para que vocês possam ver, meus amados. Olha só. Eu deixei a raiz. No entanto, ela tá aqui murcha. Vocês podem ver como ela tá murcha? Mas ela tá com as raízes, correto? Isso quer dizer que se eu, não é, fincá-la na terra novamente, plantá-la, como ela tá aqui com as suas raízes, ela vai retirar do solo o que ela precisa e amanhã ela vai estar viva novamente, certo? Ela tem as raízes dela aqui. As raízes são a base dela. As raízes é o garfo e a faca da planta que ela utiliza, que é pelas raízes que entram os nutrientes que ela precisa e, é claro, ajudado pela luz do sol, que ajuda a fazer o processo de fotossíntese. Mas ela se alimenta, a planta é nutrida pelas raízes. As raízes são meio canal. Aqui ela tem as raízes, correto? Mas, se eu corto, não tem mais o que fazer com essa parte da planta. Ela está destinada a morrer. Eu tirei dela o meio pelo qual ela se alimentava. Eu arranquei dela e de uma maneira extremamente grosseira, eu arranquei dela as suas raízes. No entanto, se eu plantar essas raízes,
vai nascer uma outra planta, tal qual aquela que eu arranquei. Correto? Que direitos tenho eu de tirar a raiz dessa planta?